Tudo bem, galerinha? Vamos lá para a questão 6 do Colégio Militar de Santa Maria, prova de admissão 2020. Te inscreve no canal Gabaritando e aciona o sininho aí para te receber as próximas notificações. Questão 6. Uma turista brasileira, ao visitar Paris, capital da França, observa o topo da Torre Eiffel sob um ângulo de 45 graus, conforme o desenho que foi colocado na prova, ó. Depois, conforme croquis abaixo, sabe-se que, letra A turista brasileira encontra-se inicialmente localizada no ponto A. B, o topo da torre está materializado pelo ponto C. Letra C, a referida turista, ao deslocar-se em linha reta 100 metros à frente do ponto A para o ponto B, observa o mesmo topo da torre, ponto C, sob um ângulo de 60 graus. Conforme o desenho aí, ó. Vamos para a pergunta. De posse das informações acima, calcule a distância da turista quando localizada no ponto A da base da Torre Eiffel no ponto D. Então, olha só, o que ele está querendo é a distância do ponto A ao ponto D. Aqui eu sei do A ao B, eu sei que vale 100 metros. Mas aqui de B a D eu não sei, então eu vou chamar de X. Aí eu vou analisar o desenho que ele deu pra gente ali, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui pequeno e eu tenho um triângulo retângulo maior. O que que eles têm em comum? Eles têm em comum a altura da Torre Eiffel. E é esse em comum que a gente vai trabalhar. Então, olha só. Primeira parte, vamos pensar no triângulo retângulo pequeno. Eu tenho um ângulo de 60 graus, eu tenho um cateto oposto a esse ângulo e eu tenho esse cateto adjacente, que é o x. O que eu uso cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, ó, tangente de 60 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 eu sei que vale raiz quadrada de 3, igual a h sobre x. Esse x está dividindo o h, ele passa para lá multiplicando. X vezes raiz de 3 é igual a h. Paro por aqui por enquanto. Agora eu vou para o triângulo grande. No triângulo grande, eu tenho também um ângulo de 45 graus, um cateto oposto e o cateto adjacente, que é justamente a pergunta, ó, que é 100 mais x. Quanto vale 100 mais x? Lembra, tem que salientar bem essa pergunta. A pergunta é: quanto vale 100 mais x? Essa é a pergunta. Então, olha só. Voltando ali, eu tenho o cateto oposto. Então, eu também vou usar tangente. Tangente de 45 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que nesse caso é 100 mais x. Tangente de 45 graus vale 1. É igual a h sobre 100 mais x. Esse 100 mais x está dividindo h, passa para lá multiplicando. 1 vezes 100 mais x, 100 mais x. Tudo isso igual a h. Ou seja, h é igual a x raiz de 3 e h é igual a 100 mais x. O h não é o mesmo? Então, ó, eu posso dizer que esse h aqui é igual a esse h do lado de cá. Ou seja, x raiz quadrada de 3 é igual a 100 mais x. Vou isolar o x, né? Vou passar esse x para o lado de cá. Então vai ficar... Ou vou fazer o contrário, vou passar esse x para o lado de cá. Não, passo para cá, ó. X raiz de 3 menos esse x que veio para cá, igual a 100. O que eu tenho em comum aqui? O x. Então, vou colocar o x em evidência. X em evidência fica raiz quadrada de 3 menos 1. Tudo isso é igual a 100. X é igual a 100 dividido... Raiz quadrada de 3 menos 1 passa dividindo. Raiz quadrada de 3 menos 1. O que eu preciso fazer aqui, ó? Vamos fazer uma folha à parte. Então, o que eu tenho aqui?
Eu tenho x é igual a 100 dividido por raiz quadrada de 3 menos 1. Eu não posso ter raiz no meu denominador, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que racionalizar. Para mim racionalizar, eu vou ter que fazer o quê? Multiplico uma nova fração. Tudo que eu fizer embaixo eu faço em cima. Eu tenho uma subtração aqui, então eu pego e copio o primeiro termo, copio o segundo. O segundo era menos, aqui passa a ser mais, porque daí eu faço diferença de quadrados para poder eliminar minha raiz. Tudo que eu fizer embaixo eu faço em cima. Aqui agora, ó, vou ficar com x igual 100 vezes raiz de 3, mais 1. E embaixo, diferença de quadrados. O produto da soma pelo produto da diferença. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, x é igual a... Lá em cima eu vou deixar assim por enquanto, não vou fazer distributiva. Raiz quadrada de 3 mais 1. Dividido o quadrado, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado dá 3. Menos 1 ao quadrado, 1. Ou seja, aqui eu fico com x igual a 100, que multiplica raiz quadrada de 3 mais 1. Tudo isso dividido por 3 menos 1, 2. Como eu tenho um número 100 multiplicando todo esse número que está dentro do parênteses, eu posso dividir 100 por 2. Ou seja, x é igual a 50, que multiplica raiz quadrada de 3 mais 1. Aqui eu vou fazer distributiva, tá? X vai ser igual a 50, raiz quadrada de 3, mais 50 vezes 1, 50. Nota uma coisa, ó. Nas alternativas, eu tenho a letra A, 50 vezes 1 mais raiz de 3, que poderia se enquadrar nesse cara aqui, ó. Mas aí a gente tem que voltar para a página anterior, ó. Lembra da pergunta que eu coloquei aqui em vermelho? A pergunta é, quanto é 100 mais x? O x, então ficaria 100, mais o x vale aquele valor anterior lá, né? Que é o 50 raiz quadrada de 3 mais 50. Então, ó, aquela letra A é justamente um pega-ratão. Agora aqui, ó, 100 mais 50... 50 raiz de 3 mais 150. Nota que tem ali tudo em evidência na resposta, né? O que eu teria comum nos dois? Justamente o 50. 50 raiz de 3 dividido por 50 dá raiz de 3. Mais 150 por 50 dá 3. Então a resposta é 50 que multiplica raiz quadrada de 3 mais 3. Ou aqui, inverter aqui tanto faz. 3 mais raiz de 3. Então, olha só, letra C, 50 que multiplica 3 mais raiz de 3. Letra C, e não letra A, como a resposta do X induz. Tá bom? Fica ligado para as próximas dicas aí e vão com a gente.